Há cerca de 40 mil anos, o planeta abrigava mais de uma espécie humana. Enquanto o Homo sapiens começava a deixar a África, os neandertais já dominavam paisagens geladas da Europa e partes da Ásia. Eles não eram nossos antepassados, eram primos evolutivos, com corpos robustos, narinas largas e uma fisiologia moldada pelo frio extremo das eras glaciais. Durante milênios, ambas as espécies coexistiram. Trocas aconteceram, inclusive genéticas. Hoje, boa parte da população não africana carrega entre 1% e 4% de DNA neandertal. Mas, com o tempo, os sapiens se multiplicaram, enquanto os neandertais desapareceram por volta de 40 mil anos atrás. E se o destino tivesse virado de lado? Imagine um mundo onde, em vez de um aquecimento global, a Terra mergulhasse em um novo e prolongado período glacial, justamente quando os sapiens avançavam para o norte. Nossos corpos esbeltos, adaptados ao calor africano, teriam sofrido. Nossas redes sociais amplas e trocas de recursos a longa distância talvez não bastassem diante da escassez extrema. Já os neandertais, caçadores especializados com um metabolismo eficiente no frio, prosperariam. Suas comunidades menores, mas profundamente conectadas ao ambiente, poderiam resistir onde nós sucumbiríamos. Sem competição direta, sua linhagem seguiria. Nesse cenário alternativo, a civilização moderna não surgiria como conhecemos. Ferramentas seriam mais práticas que ornamentais. A arte poderia ser funcional, não simbólica. A agricultura talvez nunca florescesse, ou surgiria de forma distinta, moldada por necessidades de um clima implacável. O planeta então não seria habitado por humanos com rostos diferentes, mas por uma humanidade com outra lógica, mais integrada ao ritmo das estações, menos voltada à expansão ilimitada. Um mundo onde o progresso teria outro significado e talvez até outra direção. Por volta de 70 mil anos atrás, um cenário alternativo poderia ter selado nosso destino. Uma erupção vulcânica colossal no leste da África, mais devastadora que a de Toba, reduziria drasticamente a população de Homo sapiens. Enquanto nossos ancestrais lutavam para sobreviver em pequenos grupos isolados, os neandertais, já estabelecidos na Eurásia, continuariam a prosperar sem a pressão da expansão africana. Outra possibilidade: patógenos. Se os neandertais carregassem um vírus inofensivo para eles, mas letal para sapiens, os primeiros humanos modernos que cruzassem o Levante poderiam ter sido dizimados. Rumores de terras amaldiçoadas teriam mantido nossos antepassados longe por milênios, tempo suficiente para que os neandertais consolidassem seu domínio. Sem competição, sua trajetória seguiria seu próprio rumo, e ela seria moldada pela força física. Um neandertal adulto possuía ossos mais densos, músculos mais potentes e uma força comparável à de um atleta de elite moderno. Caçavam com lanças pesadas, usadas em empurrões curtos e mortais, não por falta de engenho, mas porque não precisavam de armas à distância. Essa realidade física definiria sua tecnologia. Em vez de arcos ou flechas leves, suas inovações priorizariam resistência e impacto. Ferramentas seriam maciças, feitas para mãos capazes de esmagar rocha. A metalurgia, se desenvolvida, não visaria lâminas finas, mas pontas de lança indestrutíveis, ou machados capazes de derrubar árvores com poucos golpes. Sua arquitetura, sua agricultura, se alguma vez surgisse, e até sua arte, refletiriam essa relação com o esforço bruto. Sociedades menores, talvez, mas profundamente adaptadas a um mundo onde força e resiliência eram as moedas mais valiosas. Hoje, nesse mundo alternativo, a civilização não seria mais avançada ou atrasada, apenas diferente. Um planeta onde a inteligência evoluiu não para contornar a natureza, mas para dominá-la corpo a corpo. Se os neandertais tivessem sobrevivido até os dias atuais, suas cidades não se ergueriam como torres ao sol, mas se entranhariam na terra. Acostumados a climas rigorosos, prefeririam abrigos naturais, cavernas, vales fortificados, túneis escavados em encostas rochosas. Seus assentamentos seriam redes subterrâneas ou vilarejos cobertos por camadas de turfa, com paredes grossas e entradas estreitas, projetadas para reter calor, não para impressionar. Sua engenharia refletiria força coletiva, não complexidade mecânica.
Imagine equipes de neandertais operando alavancas monumentais, guinchos de madeira e contrapesos de pedra para mover blocos que exigiriam guindastes modernos. Nada seria frágil. Tudo feito para durar gerações. Mas talvez a diferença mais profunda estivesse na forma como organizavam a vida em grupo. Evidências apontam que viviam em núcleos familiares pequenos, entre 10 e 25 indivíduos, unidos por laços de sangue e confiança direta. Não havia espaço para nações abstratas, bandeiras distantes ou leis escritas para estranhos. Lealdade era pessoal, não simbólica. Seus cérebros, ligeiramente maiores que os nossos, tinham estruturas distintas, mais desenvolvidos na percepção visual e espacial, menos na integração abstrata. Um neandertal poderia mapear mentalmente cada afloramento de sílex, num raio de 50 quilômetros, ou prever com precisão o movimento de um bisão ferido, mas talvez não concebesse ideias como justiça universal ou moeda. Assim, seu mundo moderno não teria impérios, nem fronteiras invisíveis traçadas em mapas. Haveria clãs, aliados por necessidade, em conflito por recursos. As guerras seriam curtas, brutais e íntimas. Você saberia o nome de quem enfrentava. Não haveria exércitos anônimos, mas rivalidades profundas, resolvidas à força ou seladas por casamentos. Seria uma civilização sem burocracia, sem propaganda, sem corporações. Mais simples, talvez mais crua, mas também mais próxima do que é tangível, visível, real. Um planeta onde cada pessoa pertence a um lugar e cada lugar a um povo. Numa realidade onde os neandertais herdaram a Terra, a civilização seguiria um ritmo distinto, não mais lento, mas mais enraizado no presente. Eles criavam arte, sim, gravuras em ossos de caça, padrões entalhados em lanças, colares de garras de águia tingidos com ocre. Mas sua expressão era prática, ligada à experiência direta, não a mitos distantes ou deuses invisíveis. Sua comunicação talvez dependesse menos de palavras e mais de gestos, olhares, posturas. Com vozes mais agudas e ressonância nasal, resultado de uma anatomia vocal diferente, o discurso poderia ter sido complementado por uma linguagem corporal rica compreendida plenamente apenas dentro de grupos pequenos, onde todos conheciam cada hábito do outro. Mas o divisor mais radical seria a ausência da agricultura. Para os neandertais, cuja identidade se forjou na caça há mais de 300 mil anos, plantar sementes e esperar meses por colheita soaria absurdo. Por que cultivar grãos quando as manadas de renas voltam a cada primavera? Por que domar a terra se você já domina o rastro do bisão? Sem cultivo sistemático, não haveria excedentes alimentares. Sem excedentes, não surgiriam sacerdotes, generais ou engenheiros em tempo integral. A população global talvez mal ultrapassasse 50 milhões, espalhada em vales fortificados, redes de abrigos subterrâneos ou vilarejos entalhados em penhascos. A maior cidade reuniria no máximo alguns milhares de almas. A inovação existiria, mas avançaria com a cadência das estações, não com a pressa do comércio ou da guerra em larga escala. Ferramentas seriam aperfeiçoadas ao longo de gerações, não reinventadas a cada década. A ciência, se existisse, nasceria da observação íntima da natureza, não de laboratórios isolados dela. Seria um mundo sem impérios, sem fome em massa, sem poluição industrial. Um planeta onde o ser humano não tenta controlar a natureza, mas se move com ela. Forte, presente e profundamente ligado ao agora. Se os neandertais tivessem herdado o planeta, a Terra hoje seria um santuário selvagem. Mamutes cruzariam as estepes da Sibéria. Leões das cavernas rondariam florestas europeias. Sem agricultura em larga escala, sem fábricas, sem cidades de concreto, os rios correriam límpidos e o clima seguiria seu curso natural. A humanidade, neandertal, viveria em clãs íntimos, mestres de um mundo que não tentavam dominar, mas habitar. Sua inteligência seria prática, sensorial, enraizada no aqui e agora. Saberiam ler o vento, prever a neve, seguir rastros invisíveis aos nossos olhos. Sua espiritualidade nasceria do respeito aos espíritos dos animais e das montanhas,
não de doutrinas escritas. Não haveria sinfonias, nem livros, nem vacinas. Mas também não haveria extinções em massa, plástico nos oceanos ou guerras com armas que apagam cidades. Nós, Homo sapiens, seríamos apenas um eco no registro fóssil, uma espécie frágil, de testa alta e ossos leves, desaparecida antes de deixar marcas duradouras. Talvez um pesquisador neandertal, em 2025 do seu calendário, escovasse cuidadosamente um de nossos crânios e se perguntasse: por que eles fracassaram? A resposta revela quem somos. Vencemos não por força, mas por abstração. Por nossa obsessão em reescrever o mundo, em vez de nos adaptar a ele. Essa mesma inquietação nos levou à Lua e ao limiar da catástrofe climática. Eles não desapareceram por completo. Vivem em nós. Em cada traço de DNA herdado, em cada instinto de conexão com a Terra que ainda resiste dentro da correria moderna. E você? Diante de dois mundos, um de força silenciosa, outro de caos criativo, qual escolheria? Deixe nos comentários o que acha. Será que perdemos algo essencial ao deixar para trás o caminho dos neandertais?